O que muda na geopolítica com as eleições norte-americanas? A gente vai falar sobre esse assunto com Milton Pomar, geógrafo e profissional de marketing, trabalha em campanhas eleitorais desde 1986, é mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, e é especialista em China. Olá, Milton, bom dia. Bom dia a todos. Nós vamos falar de China no dia que os Estados Unidos estão fazendo aí o seu primeiro round das eleições, né? Então tá muito interessante assim o momento. Isso, Milton, queria que você falasse sobre a geopolítica mundial, né? O que mudaria se Trump ganhasse ou se Biden ganhasse, principalmente em relação à China, as relações aí internacionais. O que muda? Pois é. Eu não acredito que na essência vai mudar grandes coisas, vai mudar mais na aparência, né? Vai mudar porque os democratas vão ser mais, digamos, diplomáticos, vão ser mais educados, porque o Trump tem um estilo estúpido, né? Tem um estilo como a gente conhece aqui no Brasil, né? O discípulo dele. Quer dizer, ele quer levar as coisas no pontapé, ele quer levar as coisas de uma maneira muito agressiva. E nas relações mundiais, os países têm que se relacionar enquanto estados, né? Enquanto nações. Então, é uma coisa que exige, no mínimo, educação, no mínimo, né? No caso dos democratas, é importante a gente lembrar que no governo Obama, ele estava articulando um acordo no Pacífico, que era um acordo gigantesco que excluía a China. E esse acordo enorme, excluindo a China, que o Obama estava costurando, no final do governo dele já estava iniciando, no que o Trump assumiu, ele deu um pontapé nesse acordo e a coisa não avançou. Quer dizer, provavelmente, se ganhar o democrata, eles vão retomar isso. Porque é muito mais inteligente você fazer um acordo político costurando todo o entorno da China, menos a China. Inteligente do ponto de vista dos Estados Unidos, claro, né? E o Trump não. O Trump quer levar a coisa no peitaço, no discurso agressivo, em ações extremamente estúpidas, como aquela questão dos estudantes, de descartar os estudantes chineses. Quer dizer, você tem aí uma mudança, digamos, de estilo. Agora, o que não muda na essência é o seguinte: o capitalismo norte-americano está acuado. As empresas norte-americanas, elas estão na China. Eu vi agora há poucos dias que houve uma pesquisa que 80 e tantos % das empresas norte-americanas instaladas na China não querem sair da China. Por quê? Porque elas lucram mais lá. Então é uma questão muito óbvia, quer dizer, você não sai de um lugar onde você está ganhando dinheiro para ir para o México, por exemplo, como é que ele está tentando fazer. O mesmo México que ele criou aquele muro que ele queria $5 bilhões para fazer um muro separando. Agora o México é interessante, né? Então, assim, na essência não vai mudar grandes coisas, vai mudar no trato, vai mudar na política, aquela coisa mais civilizada, digamos, né? Mas capitalismo é capitalismo, eles estão disputando o mercado, eles estão disputando o poder econômico, comercial, enfim. Quem é que sempre mandou desde o final da Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos dominaram o mundo com a sua moeda, e essa é uma questão que as pessoas não sabem, mas os Estados Unidos exportaram a inflação deles para o mundo. Os Estados Unidos se beneficiaram, são 70 anos pelo menos, se beneficiando com a economia mundial às custas do dólar, porque você sai do Brasil para ir para qualquer lugar, você tem que trocar em dólar, chega no outro lugar, você troca de novo. Nessa brincadeira, os Estados Unidos estão ganhando isso no mundo inteiro. Então, a gente tem que ver economicamente, politicamente, comercialmente e na questão tecnológica. Então, o que realmente os Estados Unidos está perdendo em relação à China? Ele só não perde militarmente, mas do ponto de vista tecnológico a China está ultrapassando, comercial já ultrapassou, econômico já ultrapassou, e politicamente a China é hoje um país que se relaciona com o mundo inteiro
de uma maneira melhor do que os Estados Unidos sempre fizeram. A China nunca invadiu ninguém e a China tem uma relação comercial, de investimento e tudo mais, que os Estados Unidos não têm. Então eles estão perdendo, e aí eles não aceitam, né? É aquela coisa, quem foi rei nunca, como é que é? Nunca perde a majestade, né? Perde a majestade. Agora, Beto, falando em relações comerciais, né? A gente sabe que existem aí relações comerciais de Brasil, China. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, ele está alinhado ideologicamente, obviamente, ao Trump, ao Donald Trump. Nesses dois quadros, nesses dois cenários, ou Trump ou Joe Biden, como é que ficam aí as relações Brasil-China, na sua opinião, e também Brasil-Estados Unidos? Bom, primeiro o seguinte, quer dizer, relação Brasil-China. Desde antes de assumir, o atual presidente do Brasil, ele começou a agredir a China. A primeira agressão dele, antes de assumir, quer dizer, ele já tinha ganho as eleições, mas não tinha assumido, foi ele visitar Taiwan. Então, isso para a China é visto como uma agressão. Quer dizer, Taiwan é um pedaço da China, mas é um pedaço da China que tem um contencioso aí de 70 anos, né? E que eles não aceitam isso. Quer dizer, quando um presidente de um país visita Taiwan e não visita a China, eles veem isso como um sinal de uma agressão. É como se estivesse jogando merda de gato lá no quintal deles, né? Isso ficou assim, foi a primeira agressão. Aí no início do ano de 2019, se eu não me engano, em março, ele começou a agredir a China verbalmente, dar declarações de que a China comprava o Brasil não vendia para a China, que é um termo que é usado há muitos anos. Eu, inclusive, já em alguns lugares eu usei essa expressão, porque ela tem um contexto de mostrar o seguinte: olha, nós não somos vendedores, nós não vamos lá vender, eles estão vindo aqui comprar. Então, nesse contexto, é uma coisa. Mas um presidente da República dizer isso gratuitamente, da maneira como ele disse, ficou como uma agressão. E aí, desde então, uma hora era aquele filho estapafúrdio dele lá falando besteira, outra hora era o ministro de Relações Exteriores falando besteira, outra hora era o ministro da Educação falando besteira. Quer dizer, você tem um governo de um país cujo maior parceiro comercial é a China, agredindo gratuitamente o maior parceiro comercial. Quer dizer, é de uma estupidez inacreditável. Quer dizer, a China não é apenas compradora do Brasil. A China investe no Brasil. Então, tem investimentos chineses, é um volume de investimentos muito grande. Eu me lembro que em 2012, quando a Petrobras estava passando por dificuldades financeiras, quem chegou e botou lá 10 bilhões de dólares foi a China, né? Então, assim, a gente tem que ver que a China não tem apenas uma relação comercial, ela tem uma relação de parceria com o país, de investir no país, de acreditar no país. E quando assume um presidente que começa a agredir esse maior parceiro gratuitamente, é de uma estupidez inacreditável, porque você está, mas a troco de quê, né? Aí a gente vai vendo isso que você falou, quer dizer, como o presidente do Brasil, ele baba com o presidente dos Estados Unidos, ele fica lá todo, né, com uma postura extremamente subserviente, uma coisa ridícula, né? Me lembro que teve uma cerimônia lá que ele disse que ele amava o Trump. Eu acho que é importante a gente entender isso. Para o Brasil, para as empresas brasileiras, para as exportações brasileiras, para as empresas que atraem investimentos chineses, isso é um desastre o que o presidente está fazendo. Aí você diz, tá, mas e como é que fica a relação Brasil e Estados Unidos com a eventual vitória do Biden e tal? A rigor, não vai mudar muita coisa, porque nós somos o quintal dos Estados Unidos. O único período que a gente conseguiu ter uma mudança desse posicionamento brasileiro foi no período Lula e Dilma, em que o Brasil teve uma postura internacional extremamente altiva, extremamente ativa também. Então, a gente mudou o patamar
nas relações com os Estados Unidos, mudou o patamar na relação com a China, com o mundo inteiro. Então, a gente está hoje numa situação como a gente teve lá nos anos 60, na relação com os Estados Unidos, em que tinha um ministro de Relações Exteriores que ele dizia o seguinte: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Esse era o ministro de Relações Exteriores. Esse atual ministro de Relações Exteriores também é um babão em relação aos Estados Unidos. Aí a gente se pergunta, tá, o que os Estados Unidos traz para o Brasil? A nossa relação econômica, a nossa relação comercial é muito pior com os Estados Unidos do que com a União Europeia, com a China. A gente tem uma relação de subserviência muito maior. Se você fizer uma análise do perfil das exportações e das importações, você vai ver que a gente perde muito mais. Então, quer dizer, é aquela coisa que você está dando sem receber, né? Quer dizer, você tem uma relação de troca extremamente desigual. E a gente tem que lembrar o seguinte, quer dizer, os Estados Unidos na América Latina sempre exploraram, sempre apoiaram ditaduras militares, sempre apoiaram a desigualdade social, a desigualdade econômica. Quer dizer, é uma coisa assim, de uma gratuidade absurda, né? Porque se você diz, não, mas nós estamos ganhando, nós estamos indo lá passar o chapéu para eles, estamos lá se botando de joelho para eles e tal, mas isso está sendo bom realmente, melhorou isso. Não tem melhora nenhuma. Uma análise técnica, uma análise fria da coisa. Aí você diz, tá, mas e se vier o Biden? Não vai mudar, na essência não vai mudar, porque, na verdade, a postura que tem que mudar é a brasileira. Você só negocia com alguém forte, como a China, os Estados Unidos, a Alemanha, se você tiver uma outra postura enquanto país, enquanto Estado, enquanto nação. Não é sendo subserviente que a gente vai conseguir respeito de nenhum país. Agora, Milton, falando aí de exportações e investimentos de chineses no Brasil, a gente pode ter aí uma redução na exportação de produtos brasileiros para a China. Você disse que os investimentos chineses aqui já sofreram, inclusive, redução. Queria saber desse impacto e também o impacto direto nos empregos na indústria em São Paulo, que a gente sabe que vai sofrer também o impacto, não é isso? Pois quando a gente exporta, existe uma relação direta entre cada bilhão de dólares exportado e X mil empregos gerados. Isso tem uma relação, né? Quer dizer, se você exporta 10 bilhões de dólares, você tem ali X mil empregos relacionados àquelas exportações, né? Quer dizer, para fazer aquele volume de exportação, você precisa ter tanta gente trabalhando. Na hora que a gente pega aí no ABC, por exemplo, qual é a realidade que nós temos no ABC? Eu estudei isso há poucos anos. A queda que houve de empregos na região do ABC, Diadema, São Bernardo, São Caetano, Santo André, é um negócio impressionante. Houve uma queda muito grande de empregos, houve uma redução de empresas, uma coisa, e aí uma redução de impostos gerados, né? Aí você diz, tá, mas e como é que a gente pode recuperar isso? Bom, a gente pode recuperar se a gente conseguir ter investimentos nessa região. Eu estou falando do ABC, mas isso vale para o estado de São Paulo, porque eu fiz um estudo há pouco tempo agora sobre a região do ABC. Mas se você pegar Ribeirão Preto, se você pegar Americana, se você pegar Campinas, a realidade é a mesma. Então, o que acontece? Você precisa ter investimentos, precisa ter capital externo entrando, para você poder ter empresas produzindo coisas que vão ser exportadas. A China tem uma demanda gigantesca de tudo, então a gente pode exportar também produtos industrializados para a China, a gente pode exportar um monte de coisas para a China, além de soja, celulose, minério de ferro e carne de frango e de porco e de boi, né? Então, assim, o que precisa para isso? Precisa ter uma política industrial. A gente precisa ter uma política industrial que tenha claramente o seguinte: olha, nós vamos abrir aqui, nós vamos incentivar isso, nós estamos atraindo capital para aí, como a China fez.
A China fez isso nos anos 80 e 90. Quer dizer, as regras do jogo bem claras. E as empresas foram para a China, continuam indo. No caso do Brasil, por que os chineses seguraram os investimentos? Veja, se você é maltratado num lugar, por que você vai para lá? Entende? Quer dizer, tem que ver isso. Os caras ficaram, pô, o principal mandatário do país, o presidente do país, está atacando o nosso país. O filho dele, que é deputado federal, está atacando o nosso país. O ministro de Relação Exterior, o ministro de Educação, está todo mundo atacando. Por que eu vou para esse país? Por que eu vou investir nele? Então é uma coisa óbvia. Agora, na hora que você tem as exportações brasileiras centradas, mais ou menos 70%, quase 80% do que a gente exporta, é isso, é carne de frango, de boi, celulose, soja e minério de ferro. Então, se o que a gente exporta é fundamentalmente dos setores primários, né, quer dizer, o chamado agronegócio, o setor mineral, o que isso gera de emprego nas cidades? Nada. O que a gente tem que ver é o seguinte, independentemente da questão que está colocada hoje, quer dizer, você teve uma redução de investimento dos chineses e provavelmente vai parar, eles não vão vir para cá, eles vão para a África, eles vão para a Ásia, vão para a Europa, vão para onde eles são bem tratados. E, no caso das exportações, eu vou falar uma coisa que muita gente pode se assustar, mas é coisa que só quem estuda mesmo que vai saber isso. Veja bem, a gente diz, não, mas a China precisa do Brasil. Só que quem fala isso não sabe que a China sempre teve estoques estratégicos de alimentos. Quem fala não sabe que a China também faz estoque de minério. Então você tem um país que tem planejamento, tem um país que se prepara para 2, 3 anos de problemas. Então não é como o Brasil hoje, que não tem estoque regulador nenhum. A gente está tendo inflação de alimentos porque não tem estoque regulador. O governo brasileiro é criminoso, porque isso nenhum governo pode deixar chegar à situação que chegou o Brasil hoje de não ter estoque regulador de alimentos. Lá na China, não. Eles sempre tiveram estoques para 2, 3 anos, porque você não sabe se dá uma... Eu vou só dar um exemplo. Se der um problema climático na China, como ocorre com frequência, né, de chuva, de seca, de nevada, enfim, qualquer problema climático mais sério, e ela tiver uma queda de 30% da sua produção, a gente está falando de 180 milhões de toneladas de grãos que ela vai perder. 30% da produção chinesa é isso, é quase 200 milhões, 180, 200 milhões de toneladas de grãos. Então, assim, ela não pode se dar o luxo de tomar uma porrada desse tamanho. Sabe por quê? Porque o comércio mundial de alimentos não tem 50 milhões de toneladas disponíveis para você chegar lá e comprar. Se chegar e comprar 50 milhões de toneladas, o que vai acontecer? O preço vai lá para cima, né? E não tem, fisicamente não tem isso aí disponível. Então, o que a China sempre fez? A China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ela não pode brincar em serviço com a questão alimentar. Então, ela tem estoque regulador, ela tem lá guardado comida para 1 ano, 2 anos, né, dependendo do produto. No caso de minério, a mesma coisa. Por quê? Porque ela é a maior compradora. Quem é maior comprador não pode ficar à mercê dos vendedores. Ela tem que ter uma reserva. Se der um problema qualquer, ela tem que ter alguns meses de suprimento. Então, assim, o que é que eu acho que vai acontecer se persistir essa estupidez do presidente do Brasil de atacar gratuitamente a China? O que pode acontecer é os chineses começarem a diminuir as compras, os chineses começarem a dar um tempo. Sabe quando você briga, que dá um tempo? Eles podem dar um tempo. Sabe o que acontece se eles derem um tempo de 6 meses na compra dos produtos brasileiros? Você vai ter um monte de empresa fechando. Frigorífico fechando, empresa de produção de suínos, de frango quebrando, empresa de mineração despedindo gente, empresa de celulose despedindo gente. Então, no momento que nós estamos agora de desemprego, que está o caos econômico nesse país, né, pode acontecer isso.
Sabe por quê? Porque, do ponto de vista estritamente comercial, eu não estou falando coisa de retaliação política, nada disso. Comercial. Você quer botar de joelhos o Brasil, é só você ficar 6 meses sem comprar os produtos. E aí vai ser um desespero, porque vai ser um desemprego em áreas que até agora ganharam horrores de dinheiro. Nunca que o agronegócio brasileiro ganhou tanto dinheiro como nesse período de 2005 para cá, vendendo para a China. Aí você vai ver toda essa direita brasileira, latifundiário, de mineração, esse pessoal todo que babava com Bolsonaro, você vai ver esses caras enlouquecidos, fechando empresa, falindo, vai ser uma tragédia. Agora, os caras estão deixando a estupidez governar um país de 210 milhões de habitantes, então a gente está caminhando para uma situação dramática. Pode escrever, gravar o que eu estou falando, porque nós estamos caminhando para uma situação dramática no Brasil. Tá certo, Milton. Bom, a gente agradece aqui toda a sua análise. Um forte abraço para você e até a próxima, Milton. Obrigado, até logo. Até mais. Falamos aqui com Milton Pomar, geógrafo, profissional de marketing, trabalha em campanhas eleitorais desde 1986, é mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo, e especialista em China. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.